Olá pessoal, o meu nome é Thaís e eu vim apresentar o meu projeto para vocês. O nome do meu projeto é Estudos Cromossômicos e Análises Toxicológicas do barbatimão. O barbatimão é uma planta nativa do Cerrado Lato Sensu e tem sido amplamente estudada principalmente pela indústria farmacêutica para fins medicinais e farmacológicos. E nesse trabalho, nós tivemos duas frentes de trabalho. A primeira era caracterizar citogeneticamente essa espécie, porque ainda não há registros desses estudos nessa parte da citogenética. E a segunda frente é sobre o potencial toxicológico da casca do barbatimão em alho cepa. Nessa segunda frente, que trabalha com o potencial toxicológico, nós procuramos encontrar micronúcleos, aberrações cromossômicas e também medimos o índice mitótico. Em relação à primeira frente, que é sobre a caracterização citogenética, descobrir o número diploide da espécie, que ainda não foi registrado, pelo menos não tem, nós não encontramos nenhum registro em livros do número diploide dessa espécie, e nós inicialmente iríamos procurar encontrar esses cromossomos a partir das sementes, né? Colocar as sementes para germinar. Mas não foi possível porque no período que nós fomos fazer as coletas, ainda não havia sementes, mas havia flores, então nós utilizamos as flores para tentar fazer a caracterização, mas também não funcionou, porque mesmo colocando em concentrações diferentes de HCl, por mais de 1 hora às vezes, ainda a gente não conseguiu acessar os cromossomos. Existe uma camada protetora lá entre a parede celular, que a gente não conseguiu quebrar, fazer essa hidrólise química com ácido, e atrapalhou então com que o corante entrasse e colorisse os cromossomos, que era o que a gente queria encontrar. Então, a gente teve que dar uma pausa também nessa parte devido à pandemia, e os laboratórios foram fechados, mas agora nós estamos retomando para tentar adaptar um protocolo, buscar uma nova metodologia para encontrar aí os cromossomos e caracterizar a espécie. Na parte da metodologia, nós utilizamos o protocolo de Grants, 1992, e na parte estatística nós obtivemos os resultados seguindo a ANOVA, o One Way, e na sequência aplicamos o teste de Tuckey, e os resultados eu vou mostrar para vocês nos gráficos a seguir. Aqui nós temos o crescimento das raízes. E em relação ao comprimento das raízes, houve uma diferença significativa entre o controle e todas as concentrações de extrato. E como vocês podem observar pelo gráfico, existe uma relação dose-dependente, ou seja, quanto maior a dose do extrato, menor foi o crescimento da raiz. As análises do índice mitótico também apontam para uma diferença significativa dos tratamentos em relação ao controle com água. As células que foram expostas ao extrato do barbatimão sofreram redução no ciclo celular em relação ao controle. Já no gráfico ao lado, que fala sobre as alterações cromossômicas, o controle apresentou mais alterações do que os demais tratamentos, mesmo que numa frequência mais baixa, e isso pode ter ocorrido devido à presença de compostos do extrato que possuem ação antioxidante, e esses antioxidantes eles protegem o DNA e, consequentemente, impedem as alterações cromossômicas. Contudo, esse resultado ainda precisa de revisão porque não condiz com os outros resultados obtidos com as raízes, com o tamanho das raízes e com o índice mitótico. Em relação às células poliploides, não houve diferença significativa entre os grupos tratados, e devido à pandemia, as análises celulares de poliploidia dos controles com água e com metilmetano sulfonato não ocorreram. Ainda assim, nós conseguimos perceber pelo gráfico que há um relativo aumento da quantidade de células poliploides nas maiores concentrações de extrato. Aqui ao lado eu coloquei duas imagens contendo células poliploides que nós encontramos ao analisar as células. As células poliploides que nós encontramos e observamos, elas possuem um volume citoplasmático maior em relação às outras e também o tamanho do núcleo é significativamente diferente em relação às demais.